Boa tarde, Curitiba, 22 de fevereiro de 2011. Esta é mais uma gravação do projeto Memória Paranaense Uninter, do Grupo Educacional Uninter-Facinter, que vem recolhendo, pelo depoimento de personagens da vida paranaense, multifacetados personagens, diversos campos de atuação, vem recolhendo momentos da vida paranaense do século XX e atuais. O nosso convidado de hoje, nesse projeto que tem o patrocínio do Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, houve como convidado uma personagem realmente importante da vida cultural, particularmente da vida teatral do Paraná, Emílio Pita. Emílio Pita hoje indispensável nome a um debate quando se pretende ter um retrato do que ocorreu na vida teatral do Estado nesses últimos 50 anos. Mas vamos ouvi-lo sobretudo e a partir de sua experiência e de sua biografia. Ele também, que é um homem de televisão, com pelo menos participação em 21 novelas, uma das quais da Rede Globo, uma das quais acabou de ser apresentada nos seus últimos capítulos em janeiro desse ano. Boa tarde, Pita. Boa tarde, Haroldo. Conosco, dois jornalistas, Geraldo Bolda e Luiz Geraldo Baza. Sobre os dois, dispensam-se comentários. Pita, local de nascimento, nome completo, nome dos pais, sua vida, a sua formação básica, sua formação escolar básica, e vamos chegando ao teatro, né? Haroldo, eu sou pé vermelho, nascido em Londrina em 1943, 19 de julho de 43, e papai foi um fazedor de casas, não um derrubador de árvores. Papai mexia com madeiras, tinha serraria, tinha depósito de material de construção no norte do Paraná, em Londrina, desde 1934, é um dos pioneiros lá. Está naquelas placas de bronze lá na praça, na Concha Acústica de Londrina, e está lá Álvaro João Pita, esposo da dona Geni Siqueira Pita, e eu sou Emílio Siqueira Pita, filho, um dos 10 filhos do seu Mário Pita, que era conhecido papai, porque é irmão gêmeo de Maria Conde Pita, que também é pioneira de Londrina. A família Pita abunda Pita no Brasil desde 1624. Na capitania de Pernambuco já estava Sebastião da Rocha Pita escrevendo a história econômica da América Portuguesa. Desde que eu? Desde 1624, quando veio da Ilha da Madeira. Os Pitt vieram da Inglaterra para a Alemanha, da Alemanha para a Itália, na Itália ganhou um I. Vocês são de origem italiana? O teu Pita? Minha origem, dos meus antepassados mais conhecidos, vem da Inglaterra, Conde Pitt. Tá? Então já é uma corruptela o teu Pita. Já veio modificando, porque perseguidos ali, como judeus perseguidos, foram para a Alemanha, na Alemanha continuaram perseguidos com a reforma e tal, foram para a Itália, o nome ganhou um A e foi para a Ilha da Madeira, também perseguido pela Santa Inquisição, vieram para a capitania de Pernambuco por volta de 1624 e em 1678 Sebastião da Rocha Pita publicou a História Econômica da América Portuguesa, que é uma viagem pelo Brasil. Então, os Pita estão aí. Como é que é o nome dele? Sebastião da Rocha Pita. Sebastião da Rocha Pita é dos clássicos Jackson, tem publicado. Por sinal, eu ganhei no Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, eu ganhei um exemplar do bibliotecário de lá, que foi super gentil. E minha filha, inclusive, a Fernanda, doutora em História na Unicamp, e ela também está encarregada dessa recuperação, apesar de que meu mano Álvaro,
que é engenheiro e dono da Iguatemi Engenharia e Construção em Florianópolis, é um dos responsáveis pela estruturação da ilha, inclusive levantamento freático, uma série de coisas assim. Os Pitas são muito atuantes na área de engenharia. Você é parente do ex-prefeito Pita? Aquele é a ovelha negra da família. A ovelha negra, literalmente, é a ovelha negra da família. Os Pitas se mesclaram muito nesses 400 e tantos anos de Brasil. Nós tivemos aqui, Haroldo, Sim. Gilson da Rocha Pita, que foi o primeiro diretor do Diário do Paraná, um purista da língua portuguesa. Desde São Paulo, né? É de São Paulo. Inclusive, nós temos assim, dentro da família Pita, muitos esparramados aí pelo Brasil. Para você ter uma ideia, só do núcleo do papai, aqui nós temos cerca de 70 Pitas descendentes diretos do papai. Bom, você em Londrina estudou em que grupo escolar? Seus primeiros estudos, sua formação? Haroldo, apesar de eu ter nascido em Londrina, papai, muito jovem ainda, papai foi abrir um sítio em Ribeirão Claro, depois ele abriu uma fábrica de fogões elétricos e chuveiros e aquecedores e uma fábrica de sabão no Ipiranga, em São Paulo. Então, papai era um empreendedor. Ele saiu de Londrina por volta de 40, 42 por aí. Minto, 43. Logo depois do meu nascimento, 44, papai foi para Ribeirão Claro. De Ribeirão Claro foi para São Paulo. 49 ele voltou para Londrina, daí nós não saímos mais do norte do Paraná. Papai tinha depósitos de material de Quantos construção. irmãos são? Somos em 10, 8 homens e 2 mulheres. Bom, e você todos estudou vivos, onde lá? menos eu. Hein? Estudou onde lá em Londrina? Eu estudei uma época no Vicente Rijo, mas minha formação foi em Sertanópolis. Por sinal, a minha diretora era Maria das Neves, e no primário, tá? E no ginasial foi Maria de Lourdes Montenegro e Mauro Osman, quem eram meus diretores do colégio. Aonde isso? Isso em Sertanópolis, tá? Que papai tinha serraria em Sertanópolis também. A Maria de Lourdes Montenegro e o marido? Foi minha diretora de ginasial. E o marido é o Rosman? Mauro Osman. Que depois foi dono da rádio aqui? Não, o Maurinho é filho do Mauro Osman, que era engenheiro agrônomo. O Mauro Osman. Ele é Osman. Ela Osman da rádio era parente. deve ser filho. Ela é casada com o Mauro Rosman, né? O Osmanzinho é filho da Maria de Lourdes Montenegro. Mas ela é casada diretor com de marketing do Atlético. Até pouco tempo agora, não é? Se não me engano. Bom. Mas, em síntese, Londrina é meu núcleo. Eu sou pé vermelho, natural dali, criado na região. Eu comecei a fazer teatro em Bela Vista do Paraíso, inaugurando o Teatro Municipal de Bela Vista, onde papai tinha serraria também e depósito de material de construção. Bela Vista do Paraíso fica a 40 quilômetros de Londrina. Em que ano inaugurou o teatro? Foi em teatro? 1962. Exatamente no dia 22 de dezembro de 1962, nós inauguramos. Se você girar a câmera um pouquinho, pegar aquele cangaceiro que está lá em cima, aqui no último painel, se você pegar ali, nós vamos ver uma fotografia do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, dirigida por Geraldo Moreira, que era chefe dos Correios e Telégrafos. Ali estão, inclusive, Claudinho Ribeiro, que é advogado do Sindicato dos Bancários aqui. Está ali Sebastião, que é dentista, meu amigo. Está ali Nelson Serafim, está ali Doroteia, Misael. E o Emílio Pita ao lado do Cláudio, que fazendo o padeiro ali. Emílio Pita fazendo chicó no Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. E o Abdala fazendo o cangaceiro mal ali. O Abdala era dono do cinema e nós começamos fazendo. Por sinal, eu comecei profissionalmente, Haroldo. Esse grupo, Teatro de Comédia... Você começou profissionalmente em 62? Em 62, porque eu digo profissionalmente... Foi em Bela Vista? Bela Vista do Paraíso. Fica a 40 quilômetros, ao lado de Sertanópolis. O teatro não existe mais lá? O Teatro Municipal Geraldo Moreira continua existindo lá. Ele funciona como um clube literário, sabe?
onde tem bailes, onde tem peças de teatro, onde acontecem os eventos culturais da cidade, eventos sociais da cidade. Bela Vista é uma cidade do Jaime Canet Júnior. Eu sei. Né? Toda cercada de grande fazendas do fazendeiro. Jaime. E ali, criação de cultivo de seda também, né? Existe, Sericicultura. existe hoje muitas amoreiras Existia, lá. né, Mara? Muita sericicultura ali. É que eles produzem ali, mas Bela Vista foi um dos centros produtores de café. Sim, e forte no de café. região leiteira também, muito forte. Né? Bom, e como é que ocorre a tua vinda para Curitiba? Porque nós temos muita coisa para mostrar e nós temos que chegar lá. Haroldo, a minha saga começou no teatro ali em Bela Vista. A convite do Geraldo Moreira, eu fui fazer o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna, fazendo Chicó, com sotaque e tudo já na época. Isso com 18 para 19 anos. Empolgado com isso, né, eu fui para São Paulo para fazer um curso de teatro. E caí nas mãos Do Kuznet. de Eugênio Kuznet no Teatro Oficina, ao lado de Otton Bastos, Que ano Renato isso? Borg, Ita Lanandi, aquele pessoal de Que ano? Flaser. Isso em 1963. Paralelamente, eu trabalhava com a Mesbla, no Departamento de Rádio e Refrigeração da Mesbla. Depois fui para a Fundição Progresso também, que era fabricante de moinhos Mimoso, e sempre no Departamento Administrativo de Vendas. Ficou quantos anos na oficina? Eu fiquei 1 ano na oficina fazendo cursos e tentando fazer TV Tupi na época e TV Excelsior, que eram altamente atuantes lá. E conseguiu fazer Excelsior TV e a lá? Record, do Paulo Machado de Carvalho, que também era muito atuante. Mas eu tentava, mas eu consegui só fazer um curso de carpintaria com o Munhene e de carpintaria teatral. Né? Ele fazia os cenários e tal, e eu fui lá fazer. Enquanto isso, eu trabalhava no Teatro Ribalta, na Lapa, e nós fazíamos shows humorísticos, esquetes humorísticos nos clubes, inclusive Círculo Militar, lá de São Paulo, no Pinheiros, no Clube dos Sargentos. Nós fizemos Quanto tempo você ficou em São Paulo? Eu fiquei de 63 a final de 64, quando eu voltei para Londrina, e daí fui trabalhar de chefe de cobrança do Hermes Macedo, em Londrina, e eu fiz daí algumas aparições em teleteatro que nós fazíamos. Aqui em Curitiba fazia-se O Homem que Conta História na TV Tupi. Eu sou pioneiro da TV Coroados em Londrina, onde nós fazíamos o teleteatro ao vivo lá. Não tinha videotape, as câmeras eram super pesadas e tudo mais, e nós fazíamos ao vivo teleteatro, adaptações como Testemunha de Acusação da Agatha Christie, Mandrágora do Maquiavel, coisas bonitas, muito bem feitas, muito bem elaboradas, com direção do Oswaldinho Diniz, da Lúcia e do Edson Diniz, que eram 3 irmãos que tocavam, e do Vaz, que ia daqui de Curitiba nos ajudar lá. Maurício Távora, o Roberto Menghini, a Jane Martins, o Delaíra, esse pessoal, ia de vez em quando para lá também para reforçar elencos. O Maza estava lá, inclusive nessa época, né, Maza? Por volta de 65. O que o Maza fazia lá? O Maza já era jornalista, né? Eu ia de vez em quando para lá. Já era Que era dos jornalista. Diários Associados, né? Pita, como é que começou o teu interesse pelo teatro? Porque você contou que você fez peça, mas como é que é? Você estudava? Eu muito garoto, papai tinha uma escrivaninha alta, de gavetas assim, e tinha um vão grande, e eu botava cobertor nas gavetas para fazer cortina, tá? E fazia teatrinho ali. E eu me lembro que na formatura da minha irmã Ruth, a mais velha, na formatura de ginásio dela, em Sertanópolis, eles apresentaram uns números musicais lá em cima e tal, e eu achei muito bonito aquilo. E aquilo está no meu inconsciente. E eu acho que eu levei muito tempo para subir no palco daí, mas foi uma subida já de uma inauguração assim, profissional, como eu disse. Que idade você tinha? 18 para 19 anos. Mas foi quando você começou a ter... Não, nessa época eu tinha 5 anos de idade, Haroldo. Eu virava cambalhota nas goiabeiras, lá no fundo do quintal. Eu fazia cirquinho dentro do paiol de milho que papai tinha lá no fundo de casa. Eu fazia cirquinho ali, cobrava palito de fósforo e tal.
A gente se divertia muito. São 8 homens e 2 mulheres, uma escadinha com diferença de 2, 3 anos, de diferença de um para o outro. Então, é um convívio muito gostoso. Eu nunca assisti uma briga entre meus irmãos, tá? Que maravilha. Eu vi uma vez um irmão mais velho sair abraçado com o irmão mais novo do quarto do papai, onde papai tinha dado uma bronca nos dois, porque um tinha brigado com o outro, e os dois saíram abraçados e chorando. Então, era uma educação diferente. Papai nunca ergueu a voz para um filho, tá? A mamãe não. A mamãe a gente rolava pelo chão e tal, que era uma delícia de pessoa, tá? Era muito fora, muito para fora. Artista. Sua mãe era artista? Não, mamãe, Uma alma de mamãe artista. gostava de tocar acordeon. Papai tocava clarinete, né? Mas ele abandonou o clarinete, abandonou. Mamãe insistiu até o final com o acordeon. Bom, como é que ocorre a tua vida para Curitiba? Vamos lá. Em 65, eu fui para, final de 65, fazendo televisão lá em Londrina e tal, eu recebi um convite, que eu trabalhava no Macedo, eu recebi um convite do Hermínio Vitorelli, que era dono da Calama S.A., colonizadora, que estava abrindo Rondônia. E chamava-se Vila de Rondônia, uma cidadezinha com 3.000 pessoas na região, a 800 quilômetros de Cuiabá. E ele me convidou para ir gerenciar o abastecimento daquelas 3.000 pessoas que estavam abrindo Vila de Rondônia. E onde é que é a Vila de Rondônia? Vila de Rondônia fica a 800 quilômetros de Cuiabá, 350 quilômetros de Porto Velho, e hoje chama-se Ji-Paraná. Tem 170 mil habitantes hoje, mas eu fui para lá cheio de esperança. Aqui eu vou fazer minha vida, aqui eu Você vou ia gerenciar uma empresa? gerência de abastecimento de 3.000 pessoas que estavam abrindo aquilo, ao lado do Rio Machado. A gente atravessava com gente armada assim, os índios Cintararga matavam os colonos no meio dos arrozais que já estavam sendo plantados. Tinha abacaxis desse tamanho, que se chama ananás lá. A gente passeava embaixo do arrozal, cacheado assim. É uma terra fortíssima. Haroldo, eu contraí uma malária lá, com o Plasmodium falciparum, que é um dos segundo mais mortal que existe. Que a malária tem suaves, graves e gravíssimas, né? E eu contraí o Plasmodium falciparum e tive que vir para Rolândia. Levei 7 dias em cima de um caminhão trombado para chegar em Rolândia, onde eu fui tratado daí da malária pelo Laufran Villanueva e pelo irmão dele. O Laufran é dono do Hotel Presidente aqui em Curitiba. E felizmente, depois de várias transfusões de sangue, se não me engano foram 16, tá? E de muita insistência de mamãe em Rolândia, que era o único hospital com capacidade de tratamento de endemias tropicais, tá? E a malária até hoje é um problema nacional, que precisava ser encarado de forma melhor pelos laboratórios internacionais, inclusive, que não cuidam disso, não cuidam de uma dengue. Não dá dinheiro. Dá dinheiro, porque o Ministério da Saúde solta dinheiro pelos ladrões. Mas o que acontece é que a minha saúde daí ficou abalada e eu levei 6 meses hospitalizado para me recuperar da tal da malária e fiquei assim, translúcido, transparente. Aqui não tem um verde, aqui assim, olha, um verde transparente, né? E as pessoas me perguntavam, o que é que você tem, Pitinha? Eu falava, eu estou com excesso de clorofila. Estou verdinho, transparente assim. Recuperei-me, a primeira coisa que eu pensei, eu vou voltar a fazer teatro. Porque já que eu fui impedido de ser colonizador, como o papai foi de Londrina, eu seria de Rondônia, eu vou voltar a fazer teatro. Vim para Curitiba em 67. Aqui chegando em agosto de 67, um dos primeiros trabalhos que me atraíram foi a fundação do Scala Laboratório de Cultura. E, posteriormente, o livro de Cristóvão Colombo, que o Ivan de Albuquerque estava dirigindo para a Fundação Teatro Guaíra, o Teatro de Comédia do Paraná. Qual era do Ivan? O livro de Cristóvão Colombo, do grande você escritor foi trabalhar... religioso Paul Claudel.
Você foi trabalhar com o Ivan? Eu cheguei a trabalhar, eu fiz um dos marinheiros lá e tal, quase que uma figuração, mas nós cantávamos, nós tínhamos, eram quase 60 pessoas em cena. O Teatro de Comédia do Paraná, eu espero que a Mônica Rischbitter faça uma gestão melhor do que a primeira, porque a primeira vez que ela foi da Fundação e foi secretária de Cultura também, ela ficou devendo algumas coisas e eu espero que ela tenha mais sucesso, que consiga recursos para poder reativar o momento cultural paranaense que está necessitando. Nós temos valores humanos, artísticos, de grande capacidade, mas que necessitam do apoio da infraestrutura que só a Fundação Teatro Guaíra, o Centro Cultural Teatro Guaíra, tem condições de oferecer a uma produção teatral. É uma reivindicação que eu faço, a memória deve ser utilizada para reivindicações também. E nesta época de 1967, nós fundamos aí, no começo de 68, Horaci Gemba, Reinaldo Camargo, Marta Gemba. Moraes, esse pessoal todo que hoje está aí atuando, nós fundamos o melhor grupo de teatro, acho que Curitiba já teve, talvez o Paraná e quem sabe o sul do Brasil já teve, que foi o Scala Laboratório de Cultura, que era departamentalizado. O Cleto de Assis e a Filomena Gebran cuidavam de artes plásticas, Maza. Tá? O Iversen, o Lelinho Sotomayor, entre outros, que agora não me vem à memória rapidamente. Cinema. Fundava a parte de cinema, inclusive com um clube de cinema no Riviera, no Santa Maria, Colégio Santa Maria, com filme de arte e tudo mais. E nós tínhamos edições, por exemplo. Nós fomos o primeiro editor do Jamil Snege com o livro Tempo Sujo, do Mário Stasiak, com o Alto de Fé Ocidental, que depois foi transformado em espetáculo de teatro pelo mesmo Scala Laboratório de Cultura, já com o nome de Grupo Momento depois. Tá? Com Yara Sarmento, com filha da grande Nereia Sarmento. Minha prima. Onde é que está a Yara? A Yara... Está no Guaíra? A Yara está hoje meio que em recesso, né? E eu espero que ela esteja bem de saúde, porque Yara teve, se não me engano, um problema de distrofia, de tireoide, não sei o que foi, né? Que com excesso de peso, daí Yara foi obrigada a se retirar da cena, mas ela me parece que continua com a cabeça muito pensante, ajudando o Cristo de Cofre no Sindicato dos Artistas e Técnicos, que ela sempre foi orientadora jurídica, juntamente com a Luciana Querubim, com o Aloysio Querubim, com o Cristo de Cofre, com o Magno Micos. Eles sempre foram muito atuantes ali no Sindicato dos Artistas e Técnicos de Teatro, enfim, de teatro, técnicos e artistas de artes cênicas, o SATED. Nós temos ali, então, o Scala Laboratório de Cultura, por volta de 68. Durou quanto tempo esse Scala? O Scala não durou muito tempo, ele durou o tempo suficiente para montar Chapéu de Sebo, que foi a primeira montagem. O Gemba fazia 10 anos que era crítico de arte e inclusive, teatro. Escrevia para mim lá no Diário do Paraná. Da Gazeta do Povo E depois do Diário primeiro do no Paraná, Diário. posteriormente. Depois né? Primeiro no Diário. Foi o inverso, na José Loureiro, ali ao lado da tua. Eu editava o caderno de Pedro Domingo. O Gemba foi realmente um valor muito, mas muito importante. O Gemba era um cara de posições políticas. Depois a gente, claro, ele era do Partidão, né, Marta? E ele tinha posições políticas, tinha sido bancário. Era uma pessoa extremamente bem preparado, crítico culto, e uma língua ferina. Sim. Ferina, você lembra? Eu tive Deus grandes odeia. doméricas, Mas filhas doméricas. ele era o Maza, assim, sem a idade do Maza. Não, mas e com um gênio diferente, que o Maza ainda briga, mas viram as costas, tá tudo bem. O Gemba guardava. Não, o Gemba era no baú aquilo. Era guardava. E os amigos eram os amigos, o resto era o resto. E nós tínhamos uma relação muito tumultuosa. O eu e o Gemba foi Gemba, o quê? nós brigávamos toda hora, mas quando ele ia montar o espetáculo, ele
não me chamava para fazer Que peça é essa do gelo que você citou? Chapéu de Sebo, do Francisco Pereira da Silva, que inclusive nós tivemos a colaboração do Altimar Pimentel, lá da Paraíba, que mandou todo o Aveleda, teu colega. Danilo Aveleda. Danilo Aveleda Meu foi colega de ginásio. Foi buscar gibão de couro e tudo mais, que eles estavam se apresentando em São Paulo, no Rio, não sei. E o Aveleda foi buscar todo o figurino, né, para nós usarmos aqui, um figurino autêntico. O Gimba era muito amigo do Francisco Pereira da Silva e do... não vou lembrar agora do Carecão, um amigão dele lá do Rio de Janeiro, que era de teatro também. É um nome parecido com a Zambuja, não é a Zambuja. Não vou lembrar agora. Mas, nesta época, o Gimba fazia parte da Caravana Popular de Cultura. Por sinal, se você virar a câmera ali nos Fuzis de 1894... Aquele texto ali, desse livro, esse texto aqui é do Valmor Marcelino, tá? Que nós chegamos, inclusive, a encenar pelo Scala Laboratório de Cultura. Nós fizemos ensaio geral e no dia da estreia, na véspera da estreia, a censura fazia revisão daquilo que tinha sido montado, do que seria encenado. E foi proibido o espetáculo Os Fuzis de 1894, de Valmor Marcelino, que ele mostrava aqui uma visão crítica, eu fazia o coronel... E o Gimba era o diretor. O Gimba dirigia, era o diretor artístico, e nós tínhamos aqui um elenco de 40 pessoas. Você estava fazendo o Comendador Macedo, que por sinal era um personagem altamente crítico vetado, da sociedade curitibana. E essa peça foi proibida porque tinha o fuzilamento do Diniz, tinha um monte de coisas assim que a censura da época, que era terrível e proibia mesmo e tal. Nós ainda tentamos, eu e o Aveleda fomos a Brasília, quase ficamos detidos lá, entende? Porque nós queríamos a liberação e tal, mas não foi possível liberar de forma nenhuma, apesar do censor local ser nosso amigo Moacir, entende? A Polícia Federal daqui. Mas, infelizmente, eles não tinham poder de decisão para poder liberar. Então, os grandes marcos e diretores com que você trabalhou, quais seriam eles? Olha, eu trabalhei com os grandes diretores do Teatro Nacional. Graças a Deus, tá? E talvez a um pouquinho de dedicação da minha parte. Quais são? Que talento é 5%, esforço é 95%. E o esforço do artista, a disciplina do artista, tudo isso é que faz com que... E esse desprendimento, porque se a gente for viver de teatro, morre de fome. Quais são esses grandes diretores que você viveu? Eu citaria, além do Horaci Gimba, eu trabalhei com Marcelo Marchioro, com Nautílio Portela, com o meu amigo... me dá, inclusive, saudade do Lineu Portela, Glauco Flores de Sabrito, Roberto Menghini... Ai, meu Deus. Eu vou lembrar do Celso Nunes, que nos dirigiu em Galileu Galilei, que foi com o Paulo Autran. Eu fazia 4 personagens e era stand-by do Paulo Autran, que o danado nunca deixou de fazer o espetáculo para eu poder subir em cena. Danadão do Paulo. O Paulo era maravilhoso. Ele, todos os dias eu cumprimentava ele: Paulo, hoje você estava divino. Ele falava: eu sei, você já disse isso ontem. Mas eu brincava com ele, né? Quem mais? Tinha esse espírito maravilhoso. Nós fizemos também o Celso Nunes, eu disse, do Galileu Galilei, mas o estrangeiro chamava-se Ademar Guerra. O Ademar foi o grande diretor de Ré, de Missa Leiga, de um monte de coisa. Inclusive, o Ademar Guerra foi responsável pelo aquele seriado Vila Sésamo, né? E o Ademar tinha um humor finíssimo, assim, sempre com cigarrinho assim, um humor fino, o danado, rapaz. Veio aqui e, com a ajuda do Fiane e do Estevão, se não me engano, o João Luiz Fiane é um
é um parágrafo que eu gostaria de ter na minha memória, esse menino, porque eu acho ele um grande produtor de teatro, um excelente escritor de comédias teatrais e um grande produtor de teatro, do marketing teatral. O Fiane não faz espetáculo para teatro ficar vazio, o Fiane faz espetáculo para público. E isto faz com que eu tire o chapéu para o Fiane e diga, continue assim, meu menino, não importa que te chamem de teatro comercial, não importa, porque o produto artístico tem que ser feito e tem que ser levado ao público, porque senão é rojão sem estouro, é fogos de artifício sem iluminação, e isso não existe, Haroldo. E o Fiane é uma amostra do que a arte precisava nesse país, de organização administrativa. Ele, a Tamires e o Marino Júnior formaram um trio e desenvolve ali no Teatro Lala Schneider o que o Teatro Guaíra, o que o teatro no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre precisava. Você falou dos ícones do teatro paranaense, Lala Schneider. Vamos recordar um pouco essa gente? O nome do teatro do Fiane, inclusive, que é Teatro Lala Schneider, o outro é de Edson Dávila e o outro não me recordo agora. Zé Maria? Não, Zé Maria Santos foi a Fundação Teatro Guaíra que deu o nome ao Teatro da Classe, onde nós trabalhávamos ali nós lançamos o Grofe, né, com a reputação do Quatro Bicos, para inaugurar o Teatro da Classe, que posteriormente, com a morte do Zé Maria, daí o Guaíra homenageou, que é um dos espaços oficiais vinculados ao Guaíra, o Teatro da Classe, ao lado do Teatro Lala Schneider, ali na 13 de maio. O Zé Maria Santos, inclusive, eu tive o prazer de lançar ele e a Lala nacionalmente através do Fala Baixo, Se Não Eu Grito, da Leila Assunção, levando-os como empresário. Daí eu fazia parte da frente de ir lá, conseguir teatro, divulgar, vender ingressos e tal, e levei-os para Porto Alegre, para Belo Horizonte, para Ouro Preto, para Brasília, Florianópolis, e com isso lá da Leila Assunção, que já era um sucesso lá em São Paulo, mas teve uma temporada curta, ficou 2, 3 anos em cartaz, e o Zé Maria só não venceu o Lá, do Sérgio Jockman, que o Zé daí ficou quase 10 anos fazendo isso, se não mais. Mas o Fala Baixo, Se Não Eu Grito foi o responsável, talvez, pela aparição pública da Lala e do Zé Maria, apesar de que os dois já trabalhavam em televisão aqui, mas com a desativação da produção regional, com a criação das redes nacionais de televisão, o videotape, tudo isso, acabou com a produção regional que nós tínhamos na Tupi, na antiga Tupi, ali no edifício Mauá, na José Loureiro, ao lado do teu Diário do Paraná. Canal 6, antigo Canal 6. Canal 6. TV Paraná. Onde tinha produção local. Depois a Rede OM, com o Batatinha, conseguiu realizar algumas produções, Pista Dupla, umas novelas, Maria Bueno e tal, mas nós não conseguimos mais que isso, né, Bolda? Nós não conseguimos mais que... Bolda quer fazer uma pergunta? Uma produção... Eu queria perguntar para o Gemba. Pita. O Gemba, as pessoas sempre me chamam de Gemba, apesar de que eu fui um dos atores que o Gemba gostava muito e eu gostava muito de ser dirigido pelo Gemba. Nós tínhamos assim um choque Ele é um grande personalidade muito grande. Você mas é um orgulho para mim. Você já falou que um momento do Teatro do Paraná, no passado, teve momentos muito mais brilhantes que hoje. Não só dos grupos como Laboratório, como o Grupo Delírio, por exemplo, o Antônio Carlos Craide, tá, que desenvolveu também, a Denise Stoklos, entende? O Paulo Silva Sá, entende? Eram produtores arrojados, eram produtores que faziam produções de verdade, produções que botavam 25, 30, 40 atores em cena, vestidos com indumentária, com cenário, com figurino e com textos de conteúdo. Mas eu queria te perguntar o seguinte, mas considerando as instalações, está melhor hoje do que era nessa época ou não? Curitiba tem os maiores teatros do mundo. Tem 50 lugares e não lota nunca. Isso é terrível, porque... Quantos? O que falta, 50 lugares? Teatros de 50 lugares que não lotam nunca, são os maiores do mundo, não são?
Porque o teatro de 2.500 lugares que nós temos, 2.300 do Auditório do Positivo, o Guairão com 2.173 lugares, são teatros que só lotam com nomes já extremamente divulgados na mídia, com sucessos nacionais. Porque o público desconhece o produto local, desconhece o ator local. Já foi diferente disso? Foi muito diferente, porque o espetáculo era a atração. Entende? A Fundação Teatro Guaíra, quando punha um espetáculo em cena, todo mundo ia 5.000 pessoas assistir o espetáculo no Guairinha, porque tinha temporada. Ficava assim, em cartaz. Me deu uma escola de mulheres. Descobria. Né? Isso o Maza estava lembrando há pouco aquele Otávio Ferreira do Amaral, que foi um super diretor, superintendente grande, do Guaíra. mas a época do Cláudio Correia e Castro, que dirigiu, inclusive com o Armando Maranhão, com o Thelma Faria, desenvolveram atores oferecendo os seus conhecimentos. O Maranhão, com toda aquela chatice grega dele, mas era maravilhoso. Grande caricaturista e um greguista maravilhoso que transmitia para o pessoal do Colégio Estadual, juntamente com o Telmo, para desenvolver um teatro lá. O Teatro do SESI, com a Lala Schneider, com o Edi Franciosi, com o Aldelair Rodrigues, com a Jane Martins, depois Maurício Távora. A própria televisão, a Tupi, a TV Paranaense, desenvolviam teleteatro local, tinha programas de humor, tinha programas, inclusive, ocupando, dando trabalho para os artistas. Porque o artista que não tem trabalho, ele é obrigado a ser burocrata, funcionário público, vai trabalhar nos Correios, vai ser caixeiro viajante, vai ser um monte de outras coisas. E daí ele vira um burocrata, desaparece. O Joel Oliveira, você viu? Joel, por exemplo, foi um grande ator que o Cláudio tirou grande proveito dele como artista, né, e que depois se transformou num burocrata da Fundação Teatro Guaíra. Nós temos agora o Aldice Lopes, que eu considero um dos grandes atores jovens, jovem porque o Aldice não deve ter mais que 40 e poucos anos de idade. Ele e o Edson Bueno formam o Grupo Delírio e desenvolvem um trabalho seríssimo há muitos anos. Inclusive estão em cartaz agora, nesse mês de fevereiro, se não me engano, no Novelas Curitibanas, com mais uma produção do Delírio. Já fizeram coisas maravilhosas, mas o público desconhece o ator local porque nós não temos mídia a favor. Nós temos grandes amigos nos jornais, na televisão e tudo mais, mas os espaços deles nos jornais, na televisão, são restritos, entende? A nossa mídia, contra a mídia nacional, nós não temos poder de fogo. Eu também discordo um pouco, isso é uma questão de ponto de vista, de que as pessoas fiquem se baseando exclusivamente na mídia impressa como meios de comunicação. Como a sociedade evoluiu, o Maza, o Bolda, talvez você, nós acreditamos que o jornal é eterno, né? Ele pode mudar um pouco o formal, mas o pensamento escrito nunca vai ser deixado. Há outras mídias também alternativas que são importantes, entendeu? Que tem que se usar. E o próprio teatro seria uma dessas mídias alternativas. Pois é, Haroldo, mas acontece o seguinte, o teatro, a potência de comunicação do teatro é ali na caixa fechada. O público tem que ir ali para ver a comunicação do que está sendo exposto. E quem leva o público é a televisão, hoje é a internet. Se o indivíduo não tiver uma infraestrutura de recursos econômicos, de meios, inclusive, de parcerias, de patrocínios, ele não consegue ir à mídia, ele não consegue colocar sua mensagem de que ele está naquele teatro com uma peça do Albi, com uma peça do Shakespeare, com uma peça do Edi Franciosi, com uma peça do Emílio Pita, com uma peça do Haroldo Murado, entende? Que está dizendo coisas para ele. Com o poema do Zeca Leite, que eu estou para montar faz anos. Vamos falar do poema do Zeca Leite. O poema do Zeca Leite, uma noite. Pedido do Maza, hein? O Maza falou. Pô. Uma noite eu fui tomar um cinzanozinho com o Zeca Leite na casa dele e nós ficamos conversando até 1h da madrugada. E o Zeca, depois de alguns dias, né, me manda um texto dizendo: poema para Emílio Pita, 1h da madrugada.
onde ele faz daí uma revisão, né, do que é... Eu fiz o Feuerbach, abrindo parênteses, o Feuerbach é um texto do Tancred Dorst, autor do Merlin, um dos maiores autores do teatro alemão contemporâneo. Ele e o Thomas Bernhard, aliás, com a direção do Marcelo Marchioro, eu tive o prazer de fazer o Fazedor de Teatro do Bernhard. Nós fizemos uma leitura dramática somente, mas que foi excelente, e mostramos isso aí para um público restrito. Mas o Feuerbach é o homem prestando contas perante o juízo final, pedindo para ser novamente o que ele havia sido. E o poema, Frei Emílio Pita, que o Zeca Leite escreveu, 1h, é exatamente a prestação de contas do indivíduo perante ele mesmo. Não perante um Deus, ou perante um mito, ou perante um símbolo, ou perante uma sociedade, mas perante ele mesmo, tá? Chegando à conclusão de que ele é um rochedo onde as águas bateram, corroeram, tá? De conseguir sobreviver como um gigante adamastor ali, resistindo, né? Mas sempre com o sonho da deusa Tétis, né? Sempre com o sonho da realização pessoal, da fantasia, sempre do sonho da paz, o sonho do humanismo, tentando realizar isto. E o Zeca foi muito feliz de colocar este indivíduo procurando, então, dar um fim a esta angústia pessoal, que é o homem perante ele mesmo. E, ao final, eu me lembro, inclusive, do final, que não é o do Zeca Leite, mas que o Paulo Otran gostava muito, que é um poema do Penaforte, que diz assim: na sala, a toalha de linho sobre a mesa, ao centro, um araçá, uma banana, um abacaxi, uma maçã, no azul da fruteira. Abro a janela, a natureza inteira. Então, o Zeca faz um final lindo como este, tá? Em que o indivíduo daí, se cobrando, tá? Tentando, inclusive, se imolar em função das suas faltas, das suas fraquezas, das suas fortalezas vencidas, ele se defronta com ele mesmo e diz: a solução está lá fora. A natureza está lá fora. A natureza espera a nossa ação. A natureza quer que nós hajamos. Nós não podemos nos negar a ela. A paz só será feita pelo homem se o homem a fizer. O Zeca dá uma mensagem de otimismo realista para o homem nesse poema. E eu ainda não tive a coragem de montar. Mas qualquer hora dessa eu tenho, viu, Márcio? Prometo. Tá? Nem que seja para fazer uma leitura. Vamos falar da sua experiência na televisão, os caminhos que você andou na televisão, a TV do videotape, daquele trabalho com a Arifotoura que você viu, o Delair Rodrigues, né? Aqueles... a Jane, o Távora... depois vamos à televisão. Sintetize isso, a tua experiência de televisão nacional. Você acaba de terminar... Haroldo, em teatro eu fiz 71 montagens de teatro. Das 47 que eu participei como ator, e as restantes eu fiz produção e promoção desses espetáculos. Eu participei de todos os ciclos de leituras dramáticas da Fundação Teatro Guaíra, inclusive dirigindo pela primeira vez no Ocidente Édipo em Colono, que é a continuação do Édipo Rei do Sófocles. Tá? Eu tive o prazer de fazer uma semi-montagem com colaboração do Sali Voluquita, do Sansores França, do Muzilo, de vários atores maravilhosos nossos que colaboravam ali para realização do ciclo de leituras dramáticas do teatro grego,
nessa época, com direção da Fátima Ortiz, teve uma, outra do Enéas, outra não sei de quem e tal, que foi um ciclo maravilhoso. Tá? Assim Que ano como foi, houve hein? também o ciclo de... Houve também um ciclo de leituras de teatro inglês, que teve a participação da Madalena Dickel, teve participação do Ferreira, teve participação do Edson Bueno numa delas, do Gemba na outra, Além do Horizonte, do Neil, o Tennessee Williams. Foi feito vários ciclos de leituras de clássicos ingleses, né? E nós tivemos também o ciclo de leituras dramáticas de teatro paranaense, com peça do Adolfo Mariano da Costa, do Manuel Carlos Caran, nós fizemos Canal de Desvio do Mariano da Costa, nós fizemos 7 de setembro, esquina com 21 de março, 31 de março, que era uma crítica à Revolução, à Redentora dos anos negros do Brasil, da ditadura, e o Caran, de forma muito sutil, colocava em cena, então, toda a crítica cáustica em cima daquele regime duro, militar, entende? Que amordaçava um país que estava precisando ser ouvido, entende? De uma juventude que precisava ser ouvida naquele momento. E que infelizmente foi amordaçada, e ficamos 30 anos amordaçados, tentando falar pelos vãos da cerca. Conseguimos, algumas vezes nós conseguimos ser ouvidos, não é, Márcia? Algumas vezes, não é, Geraldo? E, Haroldo, você também é testemunho ocular da história, né? E nós não somos só testemunhas, nós somos cúmplices. Né? Eu digo brincando sempre que eu não sou testemunha de Jeová, eu sou cúmplice. Sou cúmplice dessa Tua participação na televisão. O teatro, então, nós fizemos toda essa parafernália, né, de Shakespeare a Plínio Marcos, né, de Mariano da Costa a Tennessee Williams, de Tancred Dorst, de Manuel Carlos Caran. Enfim, nós demos um passeio pela literatura dramática teatral, local, nacional e internacional. São 71 painel belo, que tem aqui inclusive algumas fotos, né, que poderiam mostrar a diversidade de um Vianinha, de um Vamos mostrar então? E tudo mais. Vamos mostrar? Vamos seguir então a ordem ali, da esquerda para a direita. Temos... Olha lá em cima, por exemplo, nós temos o elenco da Colônia Cecília, dirigido pelo Ademar Guerra. Que ano isso? E eu não me pergunte data, que eu mal sei do meu nascimento, porque está no registro, mas deve ter sido por volta de 89, 90 e poucos aí. Né? Logo do lado nós temos o primeiro Gralha Azul que eu ganhei, ao lado da minha filha Fernanda e da Maria Helena, doutora Maria Helena Mendonça Pita, advogada lá em Brasília hoje e tal, com a Confederação Nacional dos Hospitais, e eu ali, a rigor, recebendo o Gralha Azul, que a minha filha é muito orgulhosa do lado aqui. Hoje é doutora em História na Unicamp, essa pequenininha. Do lado de baixo, logo abaixo, temos ali o Wilson Galvão do Rio Apa, onde ele montava a Paixão de Cristo lá em Antonina. Ali do lado, como é que é o nome daquela areia que tem ali, logo chegando em Caiobá? Não. Tem um outro nome. Daí, a Ponta Prainha, da Pita, né? Prainha. Antes aqui, quem entra para... Ponta da Pita, não é? Não, aqui antes, aqui quem vai para... nossa, aqui. Quem vai para Caiobá. Quem vai para Caiobá. Tem um areal ali bonito, ele montava ali também a Paixão. E era uma paixão crítica. O Tesa não estava junto? O Cristóvão Tesa estava começando na época. Aliás, eu tenho um único texto que o Cristóvão não tem, tá? Que nós fizemos ainda no Calabouço, uma leitura dramática do texto dele, e esses dias ainda encontrei o Tesa e falei assim, esse texto você não tem e não vai ter tão cedo. Tá? E eu tenho o original de um texto moderno dele, maravilhoso. Qualquer hora eu dou esse original para ele de volta, que eu guardei lá no Teatro Calabouço, com direção do APA. Ao lado ali nós temos dois
vultos eméritos do teatro paranaense, da televisão paranaense, Mamãe Dolores, Odelair Rodrigues, e Roberto Menghini, grande diretor, grande ator, amigo. Eu tive o prazer de fazer Zéfiro entre os Homens com os dois, onde eu fui decorando o texto daqui até Criciúma para substituir o Ailton Miller. Do lado de baixo, ali, aquela coloridinha, nós temos foi uma filmagem que nós fizemos. Esse filme me deu a poltrona, me deu um troféu Estrela do Mar, lá do Rio Grande do Norte, do Festival de Cinema de Natal. Logo abaixo nós temos o vulto emérito da música no Brasil. Chama-se Maestro Alceu Boquino. Este homem é responsável pela Orquestra Sinfônica do Paraná e eu rendo a minha homenagem ao meu grande maestro. Do ladinho, uma badalação ali em São Paulo, que nós fomos lá com meu amigo Celito Medeiros, que é um grande artista plástico, e o Pedrinho estava lá do lado, lá, fazendo as suas visitas sociais, e nós fizemos uma foto ao lado. Estava ali estava Tota Meirelles, estava a produtora do Faustão, a Lucimara, a Paris, estava todo mundo lá. Embaixo, o artista que eu falei para vocês, ao lado Este é o Luiz Melo. O Luiz Melo, eu considero o grande ator do teatro paranaense. Luiz Melo. Ele tem brilhado na TV Globo, através das suas aparições, e tem também feito excelentes espetáculos teatrais por aí. Ao ladinho nós temos nosso arcebispo, na sagração do arcebispo aqui, o Haroldo conhece melhor esses termos, mas ao lado do Dom Moacir Witt, nós temos o Celito Medeiros, que é o artista que eu falei ainda há pouco, e atrás temos um irmão, se não me engano, que são todos do mesmo tamanho, homens altos. Eu acho que é um irmão dele que é ator do Dom Moacir, né? Dom Moacir ele tem 4 ou 5 irmãos, mas são homens de quase 2 metros de altura. De Sorocaba, Piracicaba, não sei. Eu acho que é Piracicabana, se não me engano. Piracicabana. Você vê que terra da cachaça também dá Santos. Abaixo nós temos o Paulo Sá, sentadinho na poltrona, na peça Entre Quatro Paredes, onde ele fazia com a Lara Schneider e a Rosinha Azevedo, que era a melhor voz do teatro paranaense, maravilhosa. E ao lado nós temos o que eu considero tenha sido assim, talvez, é o intelecto das ciências jurídicas nacionais. Nós temos alguns brilhantes juristas no Brasil, mas esse é René Dott, e que emprestou durante alguns anos o seu talento como secretário de Cultura. Não, e foi ator, né? E foi um excelente secretário de Cultura. E foi ator também. O Dott, na época do teatro de bolso, com o Delair, com o Ari Fontoura e tal, ele teve uma incursão. E, Sociedade Paranaense de Teatro. Isto, lá a irmã do Barza. Ensaiavam lá em casa. E eles fizeram vários espetáculos do Cícero Camargo. Cícero Camargo, inclusive, era um excelente escritor de comédias. Ela Só é Society, entre outras. Ele fez uma peça do Ed Preciosa que foi premiada. Seu nome era Joana. Isto, que é o Julgamento de Joana d'Arc, que o Telmo Faria dirigiu, que lançou o Erson Capri, lançou o Reinaldo Camargo, lançou a Marta Moraes. O Ed também é um bom diretor. E o Ed foi um grande escritor e diretor teatral, maravilhoso. Lá em cima nós temos, eu faço do lado o Simval Martins. O Simval Martins, nessa foto preto e branco, né, está aí jovem, brilhante, como era o galã das novelas da Tupi, né? E posteriormente o galã de todas as produções que o Menghini fez, né, em teatro, né, e continuou atuando, está atuando até hoje. Ele é um radialista juramentado. Atua ainda.
Atua, Simval está, inclusive, com as produções da RPC aqui, da TV Paranaense, ele tem participado, né? E ao lado aqui nós temos uma foto deu como Getúlio Vargas, num trabalho que nós fazemos para o positivo, para o curso positivo, pré-vestibular positivo. Eu fiz 11 anos de literatura viva, do positivo, e durante 15 anos eu tenho feito História Viva, com a direção que começou com o Abelardo Figueiredo, que era responsável também por fazer aqueles eventos na Pedreira Paulo Leminski, nas praças, o Natal de Curitiba, aquelas coisas que o Rafael Greca fazia com muito talento aqui, produzia com muito talento pela prefeitura, e o Abelardo Figueiredo conseguiu trazer, a gente fazia os 10 livros do vestibular no Literatura Viva durante 11 anos, e depois nós começamos com Vladimir Ponquiroli a fazer o História Viva, que do lado lá mais acima nós temos, não, esse daí não, aquela lá em cima, a primeira colorida lá comigo com o chapéu na mão, ao lado do Simval, ao lado, isto. Essa daí é Incidente Antares, com o Vladimir Ponquiroli, que é o diretor, também atuando, né, fazendo o Incidente Antares do Érico Veríssimo. Então, são montagens que a gente faz de sínteses elaboradas de uma forma que facilita a memorização dos pré-vestibulandos do positivo, que são 5.000 no total. Nós fazemos 2 apresentações para 2.500, porque superlota aquele teatro lá. Nós fazíamos no Guairão e agora estamos fazendo no auditório do Positivo. Mais abaixo, eu tenho ali sem camisa, eu tenho o Corpo a Corpo do Vianinha, que eu viajei por 121 cidades do Paraná, com o Vacil Stupari fazendo toda a parte de promoção, né, e o João Melo fazendo iluminação e som, e nós viajávamos com este cenário, né, que era todo feito em papelão, né, e Móveis Voltomundo, que fez para nós todo desmontável, a gente botava em cima do carro e viajava 121 cidades do Paraná com esse texto do Vianinha. E o espetáculo tem 1h45 de duração, Maza, e nós ficávamos depois mais 1 hora, 2 horas conversando com o público, porque dizia muito de perto ao jovem da cidade que tinha que sair para um grande centro para poder aplicar os seus conhecimentos e buscar conhecimentos. Mais abaixo nós temos o Foiaba, do Tancred Dorsi, com direção do Marcelo Marchioro, que me deu um dos meus 4 Gralha Azul e um dos meus troféu Prêmio Governador do Estado do Paraná. Ao lado nós temos outras montagens. Se você der uma passada rápida, nós temos ali Nelson Rodrigues, né, o Beijo no Asfalto. Nós temos embaixo uma entrega de prêmios com Marassi ali, lá no Clube Curitibano. Nós temos embaixo a Via Crucis do Horaci Gemba, que foi maravilhosa, uma montagem maravilhosa, Via Crucis, texto do próprio Gemba. Mais acima nós temos do Walter Jorge Durst, ali eu com dinheiro na mão, do ladinho. Isto, olha aí, é o Talarico da Urna, do Walter Jorge Durst. Esse é um texto que foi proibido durante toda a ditadura militar no Brasil e que nós conseguimos, com direção do teu maninho, Carlinhos Maza, nós conseguimos botar em cena lá na Visconde de Guarapuava, num teatro que ele transformou. A direção era do Paquito. Do Paquito Modesto. O Paquito era responsável pelo Canja de Viola, né, que é um encontro de violeiros ali no TUC, no Teatro Universitário de Curitiba. Que peça era essa que ele dirigiu? Chama-se A Urna. É a história de exploração do faquir como atração para a eleição desse vagabundo, desse talarico que comprava os votos pela rua e tal, bem político atual, sabe? Bem político. E o Durst, que foi uma legenda da televisão brasileira, um dos pioneiros da Tupi, um dos pioneiros da Globo, um dos pioneiros da TV brasileira. O Walter Jorge Durst escreveu com muita habilidade
a urna. Logo acima, ali que o menino está esportivo, logo acima do talarico ali, nós temos, será que nós conseguimos? Conseguimos. Do ladinho. Está aí. Eu fui diretor de captação e promoção do Instituto de Ensino Camões de 75 a 80, Haroldo Murat. Mas, Geraldo... 65 a 80? De 75 a 80. Carlos Alberto Sanches era o proprietário, era diretor-presidente do Instituto. Vinícius Teles, Jamil Skander, Hélio Antunes, Fred, Heinz, Reuser, enfim, era um time maravilhoso, que dirigia o Instituto de Ensino Camões, e este evento que eu mostrei ali era uma das atividades extracurriculares que eu tentava fazer com que o Colégio Camões e o pré-vestibular Camões, o Instituto de Ensino Camões, que tinha do Jardinzinho até o pré-universitário, a gente procurava unir, fazer com que os alunos tivessem atividades extracurriculares ali. Então, isso, a parte esportiva, a parte de exposição de química, de tecnologia. Inclusive, eu quis montar na época o primeiro instituto de matemática com computação. Era cartão perfurado ainda na época, mas eu não consegui recurso para isso. E, infelizmente, o Sanches não foi pioneiro nessa área aqui, por faltar recurso. Depois ele vendeu para o Instituto de Ensino Camões, ele transferiu os direitos do Instituto para o Anselmo Michelotto, se não me engano, que hoje tem faculdade e tudo mais aí. Mas nessa época era embrionário Oriovisto Guimarães, Renato Vaz e Samuel Lago, com o instituto que hoje se chama Grupo Positivo, que é um dos maiores produtores de informática, né? E um dos grandes estabelecimentos de ensino, né? Talvez numericamente não seja um dos maiores, mas o Positivo tem uma penetração, inclusive internacional, no Japão, no Chile, com material didático fornecido para brasileiros que residem lá. E eu tiro meu chapéu. É o sistema de ensino que eles vendem, né? É um sistema que o Oriovisto, Renato... sistema também para o exterior, né? Não são filiais, eu acho que ele vende não, eles transferem os conhecimentos e estabelecem convênios, tá? Como o Objetivo faz, como o Uninter faz, como a Facinter faz, tá? Com um material didático de excelência que é fornecido para escolas que talvez não tenham os recursos didáticos que estas instituições com maior poder de fogo conseguem recrutar cérebros para produzir. Eu tenho tido a satisfação de produzir, inclusive, de estar junto nessas produções do IESD, do IBPEX, da própria Uninter, se não me falha, já me convocaram, do Iamará, da Aimará lá de Fortaleza, entende? E a gente produz, então, um material didático de excelência, né, que é utilizado hoje nas aulas televisivas, dentro das salas de aula e via internet, com o ensino à distância. Isso nos Rei do Gado, a novela O Rei do Gado, eles mostram a apostila. Vocês não lembram disso? A apostila usada no Positivo. Ele fez o merchandising dentro da novela. Aliás, o Rei do Gado. E você sabe que a novela é um trabalho de comunicação tão interessante que, além de conteudística, ela proporciona esse tipo de aproximação, tá, de um material de excelência como esse, didático, como nós temos no Paraná, na Secretaria de Educação, o Dia a Dia Educação, que faz um intercâmbio entre professores e a secretaria, né, trazendo conhecimentos para levar de volta esse conhecimento para a comunidade escolar. Vamos mostrar, então, eu ainda não cheguei nas novelas, mas ali embaixo queremos chegar às novelas. É um dos filmes que eu fiz. Tá? Lá em cima nós temos um Pirandello, lá no alto nós temos um Pirandello, que é Matia Pascal, com direção do Rodriguinho Cavalheiro, que hoje está com Espina Filmes, tá? Mais abaixo
uma badalaçãozinha ali política com o meu querido Cássio Taniguchi, Marina e amigos da sociedade. Tá? Embaixo nós já passamos pelo Alto da Compadecida, que foi minha estreia em teatro lá no Teatro Geraldo Moreira, em Bela Vista do Paraíso. Ali embaixo com a Olinda Visceral, aquele colorido, é um dos papéis em Arena Contra Zumbi, com o cenário do Murilo Leão Rego, né? Do Ronaldo Murilo, grande arquiteto. Maravilhoso, arquiteto maravilhoso, que inclusive Ronaldo, toda essa modernidade bancária que tem por aí é criação desse menino. Esses domos, né? Sim, os domos os domos de acrílico, de proteção de ônibus. Então, esse menino é um grande idealizador. Meu amigo de infância, de puberdade, vamos dizer assim, Ronaldo, o irmão dele, o Rubinho, que é psicólogo em Brasília, a irmã, o irmão mais velho e tal. Nós éramos contemporâneos e jogávamos futebol juntos no São Paulinho, lá em Sertanópolis. E o pai dele foi um dos pioneiros em implante dentário. Eu sei disso. Que é o pai do Ronaldo Murilo Leão Rego, doutor Murilo. Ao lado, eu não poderia deixar de prestar minha homenagem na memória do Jair Mendes. Através do Jair Mendes, sejam todos os memorialistas das artes plásticas homenageados, como o Enio Ferreira, como o Marcão Prado, que na área de literatura, a Almeidinha ali, oh, meu Deus, esposa do Dininho. Nadiesa Almeida, tem de outro pedaço do lado ali. E eu queria, baixando um pouquinho mais, né, sintam-se os literatos, os artistas plásticos e tal, homenageados nessa minha memória. Eu tenho muito material de vocês, tá? E nós temos uma memorialista que cuida da vida dos artistas plásticos do Paraná. E a Adalice. Adalice Araújo. Adalice. Né? E meu querido, minha lembrança do Baraúna também, que era um bom ator do Baraúna. Amorosos. Né? E foram também namorados. Foram namorados. Embaixo nós temos Maurício Távora. Maurício foi, inclusive, não só um ator da TV paranaense, como ator do Teatro Paranaense, autor do Teatro Paranaense, ao lado da sua esposa Jane Martins. Continua aí com o Adriano Távora, inclusive é meu dramaturgista de teatro alemão, o filho do Maurício, o Adriano Távora. E o Murilo colabora com ele também, hoje é advogado. Hugo Duarte, gaúcho da Cepa, que está ao lado, né? Danilo Aveleda, que foi seu colega de escola, inclusive, né? E Odelair Rodrigues e Emílio Pita ali. Nós estávamos nesse trabalho que chamava-se De Cabo a Rabo, uma peça de autoria do Maurício Távora, que levamos também pelo interior do estado, né? E era super divertido fazer. Eu fazia o negalão, o hippie drogado e tal, fazia nessa peça dele. Ô, Haroldo, a novela, a televisão, me proporcionou... Nós vamos entrar na televisão agora? Eu acredito que a televisão, eu tenho feito televisão, não como minha amante predileta. Digamos, a televisão agora esposa, nacional, que você vai falar. A minha esposa, entende? Além da Maria Helena, que foi minha amada e é minha amada até hoje, né? E da minha filha, eu tinha e tenho um amor muito grande pelo teatro. Mas a televisão é uma arte que utiliza a arte do ator, né, de uma forma um pouco diferente do cinema. O cinema proporciona ainda ao ator uma certa liberdade, né, mas é a arte do diretor. E a televisão, nós brincamos que é a arte do patrocinador. Mas não é bem verdade, porque nós temos autores como Janete Claire, como Dias Gomes, como... o Silvio de Abreu, como o Agnaldo Silva, enfim, nós temos aí autores dramaturgos que colocam em 200 capítulos, que é um tour de force, que é uma coisa descomunal. Mas você que é um jornalista que escreve diariamente, né,
Você sabe que produzir uma página de jornal todos os dias, entende? Ocupa seguramente 90% do cérebro de um operário do dia a dia. Porque o operário do dia a dia ele tem as suas funções já quase que mecanizadas, meio automáticas. E você, como jornalista, você tem que buscar a notícia, elaborar a notícia, escrever a notícia, Boda, todos os dias, entende? Diferente. Não foi o que eu escrevi ontem que eu posso repetir hoje. Eu posso até rememorar o que eu escrevi ontem de uma forma diferente. Tem que ser reelaborado, tem que ser reescrita. E o dramaturgo faz isso com 200 capítulos na vida de centenas de personagens, né? Onde ele tem colaboradores auxiliando ele a escrever, mas ele tem que pensar todo o núcleo, a estruturação, o começo, o meio, o fim, e manter o público ligado naquela Quais história. foram os grandes momentos que você viveu na televisão como ator? E nesse teu périplo para o Rio de Janeiro, São Paulo, onde você tem feito televisão, afinal? A Globo acredita como participação especial. Todos os trabalhos que eu tenho, eles têm me levado para fazer participações lá. Mas eu chamo de aparições especiais, né? Esses dias, inclusive, um colega de jornal escreveu que o Pito estaria fazendo mais uma ponta, né? Mas o Calhau também é importante no jornal. E a ponta faz parte da história. Né? E fazer ponta, bem feito, eles buscam atores em Pernambuco, em Sergipe, na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, tal, para fazer pontas. Porque o produto final da Rede Globo é um produto para 146 países do mundo, onde está sendo comercializado, está sendo levado a mensagem da história desenvolvida, criada, produzida no Brasil. Então, é o Brasil que está sendo apresentado lá fora. E fazer parte, como ponta, de um produto como esse, para mim é um orgulho incomensurável. Vamos colocar em ordem cronológica. Mas eu vou colocar dessa forma assim. A visibilidade que a televisão dá é indispensável para a carreira de qualquer ser humano hoje no planeta e talvez na galáxia. Por quê? Porque nós vivemos hoje uma sociedade de consumo, onde se você não tem visibilidade, você não é conhecido, você não é consumido. E o teu trabalho não aparece. Então não adianta você ser um Van Gogh, entende? E ficar na mão do Léo, do irmão. Entende? O irmão colocou no mercado depois. E daí se transformou no Van Gogh, que é um dos maiores pintores conhecidos no mundo. Hã? Houve exploração comercial, houve quem tirou proveito desse trabalho, houve. Mas ele também viveu. O irmão pagava o internamento do Van Gogh. Entende? O irmão dava o alimento, pagava o alimento e tudo mais e tal. Opa. E ele era maluquinho, entende? Só sabia fazer aquilo e fazia muito bem aquilo que fazia. E o ator precisa dessa visibilidade no cinema, na televisão. Eu falo muito, né, Maza? Você me perdoa, eu preciso que você coloque em ordem agora. Eu não dou espaço para ninguém, rapaz. Você coloque em ordem, obedeça, Pita, senão você não entra na memória paraense. Você só pode entrar se você agora me colocar na memória. Olha, eu fiz isso, mais importante, estou terminando aquilo. É isso que, em última instância, interessa ao Maza, ao Bolda. Perfeito. A sua opinião nós já recolhemos, é importantíssima. Agora, olha, nos passa essa informação, né? O que eu quero dizer é o seguinte: eu nunca mandei um currículo para empresa nenhuma, muito menos para emissora de televisão. Eu estava no Hotel Alta Régia quando Reinaldo Buri e o Naar, o Roberto Naar, estavam produzindo aqui Sonho Meu. Eu já havia feito na TV Coroados, na TV Tupi, na TV Paraná, Canal 6, aqui já havia feito teleteatro, entende? Mas novelas eu não havia feito, a não ser a Rede OM de televisão que nós fizemos Maria Bueno. Mas teleteatro sim, e cinema também. O Roberto Naar
E o Reinaldo Buri estavam com um problema que um ator deles não podia descer em Curitiba porque não tinha teto. E aquele dia eles tinham uma filmagem às 16 horas, às 18 horas, no Ópera do Arame, com todo o folclore polonês. Isto em 1992. E eu estava tomando café na Alta Régia do Peretti, ali da filha do Hugo Peretti, né? E a Peretinha, eu sempre tomo café, leio jornal ali e tal, papapá. E o Roberto Nahar e o Reinaldo vieram para mim e disseram: aquele rapaz disse que você é ator. Eu estava de sobretudo, de chapéu, assim, barbudo e tal. Eu falei assim: eu sou ator, Emílio Peter. Você poderia nos prestar um serviço hoje? Depende, posso, né? Puxaram o texto e falaram: olha, tem uma contracena com o Fábio Assunção, no Sonho Meu, que está sendo filmado hoje às 18 horas, lá na Ópera do Arame. Entende? É uma cena de um pai, o amigo do pai do Fábio Assunção, que houve um acidente de avião em Paris, e ele sobreviveu, o pai faleceu, e ele vem hoje homenagear o jovem cientista que está recebendo o prêmio de jovem cientista aqui na novela. Você faz isso? Faço, me dá o texto. Era uma lauda, né? Eu falei: quando é que vai ser? É hoje às 18 horas. Isso era 4 horas da tarde. Eu estava tomando um cafezinho. Fui para lá às 18 horas, tal, do jeito que eu estava, né? Entrei em cena e tal, contracenei com o Fábio Assunção, fizemos a filmagem. Era uma ceninha, né? 4, 5 falas, né? Uma ponta. Foi para lá todo o elenco, né, de Valmor Chagas, Débora Duarte, Patricinha França, Leonardo Vieira, todo mundo, 60 e tantos atores, tá? Era uma cena importante, né? E o grupo folclórico polonês lá e tal, e a cerimônia de premiação do jovem cientista. Quando o jovem cientista vai fazer o discurso de agradecimento, não tinha discurso de agradecimento. Eu redigi rapidamente, passei para o Lafayette Galvão, o Lafayette passou para o Roberto Nahar, o Nahar passou para o Buri, o Buri disse: está aprovado, fala isso, Fábio. E botei, como sou publicitário, né, da Esclã, da Piaget, da Lema, etc. e tal, que passei por eles, nós resolvemos o problema de redação ali, porque senão eles tinham que mandar telégrafo e telefone, sei lá o que mais, para a Globo mandar o texto e tal, ia levar um século. Então, eles resolveram bem, e de lá para cá eles não me esquecem. Todo ano me chamam para fazer, na sequência de Sonho Meu, veio Suave Veneno, Por Amor, Laço de Família. Suave Veneno? Por Amor? Sonho Meu, Por Amor, Suave Veneno, Laços de Família, Porto dos Milagres, Cor do Pecado, Belíssima, Beleza Pura, Caminho das Índias, Passione, além de filmes normais, o filme, A Diarista, minissérie, Malhação, série para juventude aí, A Grande Família, também a série, uma das séries mais duradouras da TV mundial, A Grande Família. Grande Nanini, grande Marieta Silvério, grande Evandro Mesquita, Gutinha Stresser, a nossa vampirinha, não a nossa polaquinha, a nossa vampirinha, né, do Dalto Trevisan. Aliás, o Dalto Trevisan foi lançado no teatro pelo Ademar Guerra, com Mistérios de Curitiba, onde nós fizemos ali. A Gutinha é um dos valores. Hoje nós temos cerca de 30 e poucos atores do Paraná no primeiro time da Rede Globo de televisão. Tá? E eu tenho o prazer de estar entre estes que são os responsáveis, né, por levar o que nós temos de melhor em termos de interpretação teatral, cinematográfica e televisiva no país. Tá?
E eu estou falando de Luiz Melo, eu estou falando Esses de atores se Guilherme formaram Weber. aqui? São todos atores nossos. Mas se formaram E aqui? Eles são formados no Paraná. À exceção do Tony Ramos, que apesar de ser paranaense, tá, ele se formou em São Paulo, posteriormente foi para o Rio de Janeiro e tal. Mas nós temos lá Ari Fontoura. Weber, né? O Weber. Ari Fontoura, que é o nosso decano, que é o nosso anfitrião lá, que é um dos pioneiros do teatro paranaense. Né? Talvez depois de Salvador de Ferrante seja ele o nome mais reverenciado que o Paraná deveria reverenciar, né? Como ator, como produtor, como autor, né? E como homem de teatro. Né? Ari Fontoura. Inclusive da publicidade. E nas novelas, né? Saramandaia, um monte de coisas lindas que o Ari fez e que não me saem da memória. Né? Além da figura pessoal que vocês o conhecem e sabem, certo? Do carinho que ele tem pela sua terra. Guilherme Weber, eu disse, né? Weber, né? Guilherme Weber. Hoje o Guilherme, juntamente com a Érica Migon e com o Felipe Rich, são considerados hoje, assim, os vanguarda do teatro brasileiro. Né? Por sinal, estarão agora no Festival de Teatro aqui com uma remontagem ou uma releitura de uma montagem de Som e Fúria, se não me engano, que eles fizeram, né, no teatro. E nós temos lá Ranieri Gonzalez, nós temos o Luiz Melo, que eu já falei, nós temos a Simone Spoladori, a Letícia Sabatella, a Leticinha Spiller, né? A Maria Fernanda Cândido, a nossa Gabriela, como é que a nossa Gabriela? Lá de Maringá, meu Deus. Soninha Braga. Soninha Braga, lindinha. Ela de onde é que é a Sônia? A Marjorie Stiano. São nomes que não são só nomes. Alexandre Nero, que agora despontou, inclusive, Alexandre foi tardiamente para lá. Né? Nós aqui ficamos Eles são muito formados felizes. ainda na Escola de Teatro Guaíra? Eles existe? são oriundos do Teatro Paranaense. E a Escola de Seja Teatro Guaíra existe ainda? O Teatro de Comédia do Paraná tinha um curso permanente de teatro que se chamava CPT, que depois se transformou, o Gemba conseguiu transformá-lo, unindo-se com a PUC e posteriormente com Curso a Federal, para um curso hoje chama-se FAP, Faculdade de Artes do Paraná, que tem um curso de bacharel em artes cênicas, de direção e de interpretação. Mas este pessoal se formou na prática. O que eu louvo ao Fiane, por exemplo, é dele formar atores e já colocar e já capacitar estes atores através da prática. Porque a teoria é muito boa, entende? O ator precisa realmente, não há ator que se sustente em cena sem ter conteúdo de pesquisa, de estudo, sabe? De dedicação, de estudar filosofia, ciências, artes, entende? Inclusive artes marciais, para poder ser um ator completo. Dança, entende? Canto, tudo isso o ator tem que ser completo. Eu, no El Grande Coca-Cola, eu fiz Toulouse-Lautrec de joelhos, dançando cancan e cantando, em francês. Saltando em cima de cadeiras, inclusive. E essa peça foi feita pelo Armando Borges. Como é que se chama essa peça? Pelo Paulo Goulart. El Grande de Coca-Cola. Foi feito pelo Persson, direção do grande cineasta paulista Persson, lá em São Paulo. Com Sérgio Persson. o Paulo Goulart, inclusive. Logo depois de Orquestra de Senhoritas, eles fizeram o El Grande de Coca-Cola. Era a família do Dom Pepe Hernandes viajando, mambembeando pelo país, com um espetáculo de um jovem casal de autores americanos, né? White, não sei o quê. Mas, Haroldo, a televisão, então, me proporcionou esta possibilidade de ter visibilidade. Eu posso chegar na Espanha hoje, eu posso chegar na Itália, na França, na Indonésia, na Austrália, na Bolívia, no Paraguai, onde for, tá? Que lá está já os produtos da Rede Globo de televisão que são comercializados em permuta, em intercâmbio ou vendidos pela Rede Globo para
E o importante, a Rede Globo é uma empresa séria no tratamento do seu profissional, porque nós temos direitos conexos contratados. Tá? Eu não sei se é devido à grande luta da Lucélia Santos, que conseguiu impetrar junto às empresas de comunicação, tá? Através de ações judiciais, tá? Conseguiu convencer e tornar isto uma obrigatoriedade Direito de prática. Arena. Direito de arena. É o direitos conexos, que é de lei. A lei existe, só não era cumprida. Entende? Os indivíduos compravam, as editoras de música, compravam a tua música, botavam ali e nunca mais você ia ver um tostão daquilo. Né? É uma quirerinha que vem de cada capítulozinho, de cada pontinha que você faz, mas é teu. Entende? É um direito de imagem, é um direito de arena, que o futebol mais bem organizado conseguiu isso rapidamente, enquanto que o meio artístico, entende? Hoje um pintor tem o seu quadro leiloado lá não sei aonde, entende? Por 1 bilhão de liras e tal, papapá, e ele não vê nada disso aí, porque ele não soube fazer um contrato dentro da lei. Emílio, para fazermos o arranque final, nem que nós tenhamos que fazermos uma segunda gravação com você. Será um prazer, Eu viu, quero Haroldo? que você nos dê um perfil hoje, em 3 minutos. O Teatro Paraná hoje. A Haroldo, visão tua. eu sinto muito estar fazendo apenas história viva de 1998 para cá, em teatro no Paraná. Porque as produções são produções feitas ou com grupos fechados, tá? Com recursos mínimos de lei de incentivo, tá? Com obrigatoriedade de fazerem 10 apresentações e jogarem o resto na lata de lixo. Então não existe um teatro profissional com constância. Hoje, felizmente, alguns grupos, como o Delírio, como o próprio João Luiz Fiani, como a Companhia do Abração, a Fátima Ortiz, o Jorge Sada com Cena 1, tá? Tem escola de teatro, onde eles recebem incentivo para pagamento dos aluguéis, dos espaços onde eles atuam, tá? Mas que não têm recursos para grandes montagens, que são obrigados a utilizar mão de obra de alunos para poder colocar espetáculos em cena. Um espetáculo que exige 10, 12, 15 atores, né? É impossível sem lei de incentivo, entende? E é muito difícil você conseguir patrocínios através da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é para grandes produções do eixo Rio-São Paulo e nós temos o maior concorrente de captação da Lei Rouanet no Paraná e em outros estados também, que é o próprio Estado, que capta renúncia fiscal. Isso é um absurdo o Estado captar renúncia fiscal para exposição no museu, para realização de vídeo documentário, para realização de eventos contratados, tá? Como espetáculos que vêm de fora, patrocinados, entende? Viagens, estadias, etc., com recursos captados pelo Estado, pela Secretaria. Então, o nosso maior concorrente seria o nosso maior beneficiador. E não é. A renúncia fiscal seria uma abertura... Você está falando do Estado ou da Prefeitura? Do Estado, da Prefeitura e do Federal. O poder público. São todas iguais. Quando o Vagnoni quis votar a lei de incentivo municipal, eu fui contra numa primeira reunião no Solar do Barão, porque eu acho que o ator, entende? Ele tem um nome na sua localidade e tem conhecimento público dentro da sociedade empresarial e que ele buscaria os apoios que ele necessitaria e promoveria as marcas da sua cidade nos outros territórios.
e que não necessitaria de lei de incentivo, coisa nenhuma, porque o imposto deve ser arrecadado para a central de arrecadação e distribuído para educação, saúde, infraestrutura, etc. e tal, transporte, etc. e tal. Deveria ser assim, mas não é. Então, nós temos uma lei de incentivo para captação de recursos, para desenvolvimento da expressão cultural de um povo, e temos uma Secretaria de Cultura municipal, estadual e federal, o Ministério de Cultura, trabalhando na captação dos recursos das empresas nacionais, públicas e privadas. Então, é um absurdo. É gigante, tá? Golias contra a produção teatral, cinematográfica e televisiva, inclusive. Eu acho que os canais de televisão poderiam, as TVs comunitárias, não as TVs abertas, que são comerciais e têm patrocínios de empresas e de produtos, mas as comunitárias deveriam ter, sim, possibilidade de captar, não através de ONGs, entende? Através dos produtores, porque as ONGs contratam produtores para apresentar nos seus horários. Isso não é correto, isso não é certo. E eu estou fazendo teatro há 48, vai fazer 49 anos agora, para consertar isso. E eu não poderia ser a favor do erro. Então, se houvesse uma aplicação em fundos especiais para o desenvolvimento cultural da capital, do interior, das regionais e tal, tudo bem, eu seria a favor. Mas não há organização para isso, e o Estado, o município e a federação são concorrentes entre si, inclusive, na captação de recursos de impostos. Bom, nós agradecemos... Esta é a visão que eu tenho do teatro, do cinema e da televisão. É um tanto veemente, mas, Haroldo, se houvesse uma modificação, pode estar seguro, Maza Geraldo Bolder. Luiz Geraldo Maza, se nós tivermos organização de recursos aplicados na cultura popular, o Brasil tem uma diversidade de cultura popular. Eu estou sonhando há 20 anos montar o Coronel de Macambira do Joaquim Cardoso, que seria, assim, um fenômeno em termos de literatura, entende? A educação da pedra pela pedra, entende? Um Ariano Suassuna, entende? Um Horaci Gemba, um Sérgio Jockeman do Rio Grande do Sul, são autores preocupados com a realidade, tá? Os frevos, o samba, os fandangos, tudo isso são culturas populares que deveriam estar sendo estimuladas. Esses grupos não têm recursos para comprar tamanco de fandango, não tem recurso. É o indivíduo que vai e sacrifica, às vezes, o seu sapato para comprar o tamanco para ir dançar fandango. Então, por favor, senhores secretários de Cultura, ministros de Cultura, secretários municipais de Cultura, eu pediria, olhem com carinho para isso e vamos organizar para que a gente tenha teatro, cinema, televisão nacionais. Nós agradecemos ao Emílio Pita pelo belo depoimento, carregado de emoção, mas ao mesmo tempo profundamente definidor de uma época do teatro paranaense, do qual ele tem sido ator e personagem principal em muitos momentos. Nós poderemos até, vamos sondar essa possibilidade, fazer um segundo levantamento da memória do Pita. A documentação iconográfica é importante, ela aqui está, e esse projeto Memória Paranaense do Grupo Uninter se enriquece com esse novo depoimento e a sua utilização no futuro, sobretudo no meio universitário, terá no depoimento do Pita um cabedal imenso
de valores a serem avaliados. Obrigado.